algumas pessoas, alguns deputados, parecem viver fora da realidade. Parece que vivem em outro mundo, depois do que aconteceu, desse dia histórico no nosso país, que mais de 6 milhões de cidadãos foram para as ruas, ainda tem a cara lavada de falar que foi um movimento das elites, de pessoas brancas e ricas. Não para nem para raciocinar. Imagina, deputado Milton Rangel, se nós tivéssemos 6 milhões de brasileiros na elite do nosso país. Nós seríamos uma superpotência, um PIB dos maiores do mundo. E como estive presente aqui no Rio de Janeiro, pude claramente perceber que um evento com tantas milhões de pessoas nas ruas, de todas as cores, de todas as raças, se é que existe raça, de todas as camadas sociais, de todas as opções sexuais, enfim, todas pessoas patriotas, pessoas ordeiras. Não houve um incidente no Brasil inteiro de violência. A polícia militar era a todo momento aplaudida, algo que acontece exatamente ao contrário quando as manifestações são articuladas pela esquerda e pelo governo. E o que a gente percebe, é claro que há uma grande rejeição a grande parte dos políticos. Mas o que a gente percebe é que há uma crítica, uma intolerância generalizada com a velha forma de fazer política, a forma do tomar lá da cá, a forma de comprar deputados, de comprar senadores, para que tenha os projetos do governo aprovados nessas casas legislativas. É isso que o povo não aguenta mais. O povo está cansado dessa esquerda hipócrita que rouba os cofres públicos para fazer política, que está matando de inanição o povo mais humilde desse país, que está enriquecendo, que destila a sua incompetência para governar, achando que distribuição de renda é simplesmente pegar o dinheiro dos impostos do trabalhador e distribuir indiscriminadamente. E aí a gente olha esse personagem Lula. Que nojo! Não tem outra palavra para definir Lula. O chefe da quadrilha, o ladrão, que todos nós sabemos que é o mentor de todo esse esquema. Porque é algo óbvio. Toda essa corrupção, todos esses desvios de recursos públicos, essa falência do patrimônio do brasileiro, chamada Petrobras, todos nós com um pouquinho de tutano na cabeça, já poderíamos deduzir que é para beneficiar esse grupo político que está no poder. Mas agora vem a Lava Jato para provar e para comprovar o que é óbvio, que todos nós já sabíamos, que o governo pega esses recursos para financiar outros companheiros do Foro de São Paulo. É dinheiro dos nossos impostos. Vocês brasileiros, nós brasileiros, que ralamos para pagar os nossos impostos, e esse governo pega como se não faltasse tudo no nosso país e vai ajudar o governo venezuelano, o governo argentino, o governo chileno, dá dinheiro para a ditadura cubana, em pleno século XXI, o Brasil sustentando uma ditadura, levando bilhões de reais para a construção do Poço de Mariel, que hoje nada mais é do que a principal rota do tráfico de armas e drogas internacional. Mas se o canalha Lula está achando que vai escapar do Moro, se assumir um ministério com essa alegação de que é para o governo melhorar a sua articulação política, como se precisasse do Lula assumir o ministério para promover a articulação política do governo. Uma clara solada no peito do brasileiro se você fizer isso, seu canalha. É um cuspe na cara do judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal. E se escapar do Moro, não vai escapar do Delcídio. Se fosse algum tempo atrás, eu até sugeriria ao Delcídio reforçar essa segurança, porque o hábito dessa corja é justiçar os companheiros, os seus companheiros, que eles acham que traíram a causa, como já aconteceu no passado, como aconteceu recentemente com o Celso Daniel. E aí está aqui os jornais de hoje falando, Delcídio Amaral já envolvendo Eduardo Paes, como tendo beneficiado, mascarado dados do Banco Rural na CPMI dos Correios, quando era secretário-geral do PSDB, para favorecer Aécio Neves. E a outra gravação entregue hoje pelo Delcídio também, na sua delação premiada, dando conta de que Aloysio Mercadante, outro homem forte do governo, lhe ofereceu vantagens para que ficasse em silêncio e não assinasse a delação premiada, que está ajudando a desmoronar esse governo que está lá, apegado, igual um sanguessuga ao poder. Não está preocupado com o país, não está preocupado com o crescimento econômico, está preocupado em afundar o nosso país, custe o que custar. Pensa em levar todos os brasileiros juntos, não importa, mas acabou
esse governo acabou. E aí, deputado Milton Rangel, ainda sou obrigado a ouvir alguns deputados aqui de PSOL e outros partidos de esquerda se referindo a Bolsonaro como aventureiro. Bolsonaro não é invenção de nenhum mega empresário, de nenhum partido, de nenhum veículo de imprensa. O Bolsonaro é consequência desse mar de lama em que o país está envolvido e as pessoas espontaneamente têm enxergado em Bolsonaro uma tábua de salvação. O que de ilegítimo tem nisso? Mas dói o cotovelo desse pessoal. É uma inveja, se rasgam por dentro. Mas não adianta. É a voz do povo. E não é de agora que Bolsonaro vem fazendo a sua parte. Há anos, sozinho, levantando bandeiras que pouquíssimos tinham a coragem de levantar, principalmente no meio político. Bolsonaro que tirou do armário muita gente, com a internet sem a censura ao seu nome. Milhões de brasileiros começaram a ter acesso a quem de verdade é Bolsonaro e se identificar com ele. Conseguiu quebrar essa espiral do silêncio que a militância de esquerda diuturnamente insiste em manter viva, para que as pessoas tenham receio de se pronunciar, tenham medo de atacar o governo, mas não conseguiram. A internet veio para quebrar essa censura. Então, presidente, eu concluo aqui parabenizando esses milhões de patriotas que foram às ruas e não se enganem com discursos fáceis e vazios. O que aconteceu domingo no nosso país, essa sim é a verdadeira reforma eleitoral. Não acreditem em reformas políticas, da legislação eleitoral, como se isso fosse melhorar o cenário político do nosso país. Não vai. E dou um simples argumento. Quem vai votar nessas reformas? Vocês acham que votarão para prejudicá-los? É óbvio que não. Qualquer reforma que venha do atual governo é para que eles permaneçam no governo. Então fico feliz de a população estar cada vez mais atenta, mais amadurecida politicamente e mais unida para tirar essa corja do nosso país e livrar o Brasil desse câncer chamado PT.